Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar uma grande história na nossa cidade. Falo dele, o empresário e consultor de imagem Samuel Silva, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias, episódio de número 1286. Samuel, primeiramente, cara, seja muito bem-vindo. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês, tá, gente? Sou o Samuel, o Samu da Malumas, né? O pessoal fala. Consultor de imagem e estilo. E prazer estar aqui com vocês aqui, tá bom? Tamo junto, Samuel. E para começar nosso bate-papo, como está o Samuel Silva mentalmente falando? Samuel Silva hoje, ele tá bem, ele tá bem. Apesar de vários obstáculos, né? Que não é fácil empreender, Gustavo. Sim. Né? Mas a Malumas é um sonho, né? Que graças a Deus ele tá decolando. Amém, amém, que bom saber disso. E por que eu te fiz essa pergunta inicialmente do nosso bate-papo? Porque nós sabemos que parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a própria mente. E por que eu faço esse exercício? Quando eu era pequeno, início da minha infância e adolescência, me refiro então ao início dos anos 2000. Eu sempre fui uma criança muito ligada aos veículos de comunicação, consumia muita informação. Haja vista que eu virei jornalista. Uhum. Então eu consumia muito o que passava na televisão, nas televisões, os canais de TV, rádio, eu ouvia muito rádio, por incrível que pareça, Rádio Globo, Itatiaia, enfim. Lia muito jornal impresso, sou filho de professor, historiador, então sempre cultivou muito a questão do hábito da leitura. E eu me recordo, Samuel, de que nessa época não existia esse debate acerca da saúde mental. Uhum. E como eu disse anteriormente, parece que teve que vir algo nefasto, que impactou o mundo de forma negativa abundantemente, para fazer com que nós pudéssemos se alertar em relação aos cuidados com a própria mente. Feita essa introdução, qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua vida? Rapaz, a pandemia ela veio num momento assim que ninguém estava esperando, né? E ela, como é que diz? Ela adiantou o processo. Sim. Correto? Porque, principalmente nas vendas online, que é o nosso caso. Então, a gente procurou sempre o quê? Manter o físico também, que é a loja Sim. física, mas tinha que inventar, inovar. E foi isso que nós fizemos, né? Partindo sempre para o lado mais forte do Instagram, né? Do tráfego pago. Sim. E por aí vai. E nós tivemos que inovar. Pensando no Samuel Silva, pai, filho, marido, qual foi o pior momento da pandemia para a sua história de vida? Pandemia, rapaz, pior momento é quando a gente perde um ente querido, né? Foi meu caso. Perdi uma prima e foi muito punk, né? Mas a gente tem que continuar. E a pandemia, cara, foi um momento muito complicado, principalmente para quem está empreendendo também, né? Porque todo mundo teve que se inovar e assim, foi um aprendizado, mas foi um aprendizado que, como eu disse anteriormente, que antecipou o processo, né? As vendas online aumentaram, hoje a gente tem o site, né? Que a gente consegue expandir o nosso negócio também, nível Brasil. E nível mundo, né? Mundial. Então a gente, né, hoje consegue estar enviando nossos produtos também para outros países também. E é isso aí, cara. A pandemia veio para... Com relação à vida também, né? As pessoas também hoje preocupam mais em viajar, conhecer mais lugares. Até porque as pessoas, na verdade, levaram um baque, né? Sim. Ou eu vivo, né? Agora ou hoje... ou eu guardo dinheiro e do nada eu posso cair também, né? Exato. Então é isso aí. Como era o Samuel Silva nos tempos de colégio Bom Pastor e colégio estadual? Rapaz, não vou mentir não, viu? Eu era um pouquinho abençoado, mas era um rapaz estudioso, né?
Mas não vou mentir, não. A gente dava uma coladinha também, né? Faz parte, quem nunca, né? Mas foi aprendizado, tá? Uns colégios eram estaduais, mas são colégios muito, né, competentes, né? Com vários profissionais maravilhosos. E isso ajudou bastante a construir o Samuel que eu me identifico hoje, né? Eu costumo dizer que o tempo de escola ele é muito nostálgico porque ele carrega consigo, dentro da nossa mente, várias lembranças inovidáveis, ou seja, lembranças impossíveis de serem esquecidas. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de colégio Bom Pastor ou de colégio estadual? Aquele tipo de lembrança, Samuel, de que quando você passa em frente a essas escolas, ou uma dessas escolas, independentemente do dia, do horário, vem na sua cabeça na hora. Rapaz, amizade, né? A gente sente saudade daquela época, Charlie Brown Jr. E por aí vai. As músicas, né? As músicas elas têm um poder de sei lá, de fixar na mente da gente e a gente consegue voltar ao passado através das músicas. E assim, aprendizado, amizade, até hoje eu encontro com os amigos do estadual. Que legal. Que graças a Deus, né, hoje são médicos, tenentes da Polícia Militar e por aí vai. Eu fico feliz de saber que a maioria prosperaram, né? Pensando na sua vida enquanto estudante, qual que é o professor da sua vida? Rapaz, você fala com relação à escola mesmo? Sim. Professor Antônio, acho que foi um homem bacana que me ensinou bastante. Já pegando e transportando, né, saindo do Samuel Silva estudante e o Samuel empresário, quem vê você com a sua loja imponente e que agrega bastante na imagem de milhares de pessoas, não só em Valadares, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, às vezes não sabe todo o percurso que você teve que ter e percorrer para poder chegar em pleno 2025 com a sua empresa consolidada. Feita essa pequena introdução, como surgiu o Samuel Silva empreendedor? Rapaz, Samuel Silva empreendedor, seguinte, família toda do meu pai, não da minha mãe, do lado do meu pai, todo mundo é empreendedor, todo mundo vende, minhas tias vendem Avon, então eu fui criado nesse meio, né, dos empreendedores. Sim. Meu pai mexia com pedra preciosa, era corretor, então assim, eu fui criado ali também na esquina dos aflitos também, né, então assim, mas começou mesmo, né, foi quando meu pai faleceu. Aí eu pedi conta da distribuidora onde eu trabalhava, né, inclusive até do seu Gilson Terra. Gosto dele de graça, tenho gratidão por ele, aprendi muito. Foram 10 anos com ele. Mas chegou um momento que meu pai faleceu de ser avançado. E eu tive que... Minha filha também estava quase chegando também. E aí eu Tava com R$500, cara. Tava com R$500 no bolso. E peguei o ônibus e fui lá pro Oiapoque, Belo Horizonte. Sim. Com um amigo meu, que na época também era vigilante, e começamos, cara. Aí eu comecei o processo de formiguinha. Fui pro Oiapoque, comprei pendrive, caixinha de som, e trouxe para Valadares. E comecei sacoleiro. Mochila nas costas, sacolas, uma motinha Titan 2003 azulzinha, tô atrás dela também para comprar, para dar uma reformada nela. E aí eu comecei de porta em porta, Gustavo, e fui fazendo formiguinha, toda semana eu voltava. Aí eu peguei amor por aquilo e vi que tinha uma necessidade, né, de não trabalhar mais, né, CLT, nada contra, mas é o que eu queria, o que eu faço até hoje, o que eu amo. E aí eu peguei e comecei a vender também depois camisa do Cruzeiro e do Galo. Inclusive o Galo me deu muita renda. Uau, legal. Porque o atleticano é o seguinte, né? Ele queima muita camisa, ele joga fora, ele fica com raiva. Então, direto, tava vendendo pro mesmo atleticano. Nada contra. Sim. E os cruzeirenses também, né? Mas o atleticano, ele comprava mais. Sim. E foi isso que me ajudou bastante também. E aí foi. Depois eu fui para as multimarcas, né? Fui para São Paulo, o Brás, aí comecei com as marcas, multimarcas, Aust, que mais? Gagnoa, e por aí foi. E depois, em 2020, eu percebi o seguinte, que Valadares,
já estava meio assim, saturado com relação a marcas. Por quê? Você ficava tipo um leilão. Chegava na loja e tinha uma marca tal. Aí você andava menos de 1 quilômetro, o mesmo representante vendia para outro lojista. Sim. Então, o que acontecia? Virava um leilão. O cliente chegava na minha loja, a loja tal tá R$100, a sua tá 120. Aí eu entendi o quê? Eu preciso registrar minha marca. E foi o que eu fiz em 2020, graças a Deus. Registrei a marca, foi deferido em 2021. Em 2023 entrei com outro processo também para registrar o M também. O M também é registrado, o nosso M, da Malumas. E aí, 2024 foi deferido também. Hoje a gente tem as duas marcas registradas. E aí eu entendi o seguinte, que partimos para o PL, né? Que é Private Label. E é fazer sua própria marca, né? Aí eu comecei a viajar, Brasil todo, atrás de fábricas. Vários cursos, graças a Deus também, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Para quê? Para estar trazendo para Valadares o que não existia. O que não existia em Valadares? Alfaiataria. Um homem mais moderno. Correto? Porque existia o quê? Um homem tradicional. O homem tradicional é o terno, um terno mais, né? Como é que fala? Mais reto, corte reto. E o homem mais moderno é um homem com um sneaker, né? Um blazer, uma básica. Um homem mais descolado. E foi o que eu tentei trazer e, graças a Deus, eu creio que deu certo para Valadares. Depois de 2020, aí a gente foi fazendo o processo e estamos aí até hoje. Pegando um gancho no que você acabou de falar, principalmente na parte inicial da sua explanação, voltada pro passo que você deu de pedir conta de uma empresa, que imagino eu que você já estava estabilizado em relação à questão de tempo, de conhecimento no que você fazia, para poder começar a empreender. E como você mesmo disse, né? Você tinha ali R$500 no bolso para poder viajar, para poder ir lá para Belo Horizonte, depois voltar e iniciar a sua jornada em relação a tudo que você faz atualmente. Qual que é o filme que passa na sua cabeça? Ou, melhor dizendo, qual o filme que passou na sua cabeça neste exato momento que você acabou de me relatar toda essa história? Gustavo, é uma situação assim que clientes chegam lá na loja hoje e olham assim para a loja e não acreditam. Como que esse rapaz conseguiu com R$500? Deus. Tudo eu falo. Eu até arrepio, cara, na hora que eu falo. Tudo na vida é Deus. Então Deus me mostrou e eu segui as ordens de Deus. Sim. Porque sem ele, a Malumas não seria nada e sem os clientes também e amigos nossos também nós não seríamos nada. Mas o que passa é o seguinte, é gratidão. Sim. Gratidão. Teve que ter coragem também, porque não é fácil, né? Eu trabalhei 10 anos também na distribuidora. Nesse intervalo também eu fui para a Caixa Econômica também. Fui motorista executivo também. Fiquei viajando com os superintendentes da Caixa. Fiquei 10 anos lá também. Isso também foi uma grande escola. Não somente na Gil Drogas, com o Gilson também, mas também na Caixa Econômica, que foi lá que, né, a mente deu um tibum. E isso me ajudou também a agregar o que hoje eu levo pro meu negócio, né? Sim. E o que passa na mente, cara, é só agradecer. Agradecer a Deus porque não foi fácil. E não é fácil, né? Nada é fácil. Mas saber que eu comecei com uns R$500 que eu falo com todo mundo, até emociono tem hora, cara, porque situação muito... É muito, muito... Sabe aquela... Você sente assim que você... Pô, deu certo. Graças a Deus. E é isso aí, cara. Pensando no propósito da Malumas, o que você pensa e insere na sua conversa com os clientes que chegam até o seu empreendimento em relação àquilo que você quer passar para quem vai adquirir uma peça de roupa na sua loja? Gustavo, seguinte, o homem, ele não tem noção de como se vestir. Ele foi programado para colocar uma calça, uma camisa, um tênis ou um sapato, correto? O que é o nosso processo? O que nós fazemos na Malumas? Nós fazemos a transformação de um homem. O estilo, a gente não mexe no estilo do homem. Só que a gente faz o quê? Aquela transformação que na hora que os olhos da esposa, da namorada brilham, a gente entende que nós conseguimos chegar num ponto que nós conseguimos como que se diz? Nós conseguimos
Surpreender. A pessoa fica assim, de boca aberta. Como que tem condições de mudar essa pessoa, né? Então ela mesma já se olha no espelho e pensa, poxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz essa consultoria? Porque o homem, principalmente, é o básico, é o preto. Ele vai no preto. Eu quero a camisa preta, a calça preta. O produto que mais vende na loja hoje é o preto, né? Então a gente faz o quê? Os ajustes das calças, né? Porque roupa precisa de caimento. Não significa que a roupa tem que ser uma calça de 10 mil reais, ou uma calça de 500 reais. Mas a roupa tem que ter o caimento. E o homem não nasceu com isso, ele não foi preparado para isso. Então nós estamos lá para isso, para fazer a transformação. Porque a autoestima do homem é muito importante. O homem, quando está com a autoestima elevada, até a conversa muda. Sim. Até o nariz está mais para cima. Peito estufado. Peito estufado. E não é só nas roupas também, Gustavo. É o visagismo, Sim. É um carro limpo, né? E a sua imagem fala por você e ela abre portas para o sucesso. Então não adianta nada você ter dinheiro, mas não faz diferença. Faz. Sua imagem faz diferença. Não adianta você falar, ser hipócrita, falar que, mas eu tenho dinheiro, mas eu ando do jeito que eu quero. Por que o Bill Gates anda daquele jeito? Mas no início o Bill Gates não andava de calça jeans, de tênis, ele andava de terno. Ele precisava mostrar a presença. Então, assim, é isso que a gente tenta mostrar lá, que é o nosso trabalho, é fazer essa transformação nas vidas dos nossos clientes. Gosto para tudo na vida é subjetivo. Mas pensando na maneira correta de se vestir, existem alguns pilares a serem adotados por ti dentro da vestimenta ou dentro da aparência de quem vai até a Malumas e busca se vestir bem? Rapaz... Algum tipo de regra? Ou vai muito da questão individual de cada cliente, de cada perfil? Porque a gente tem que respeitar o perfil, o estilo do cliente, né? Então a gente não pode, ninguém vai mudar o estilo da pessoa. Vou dar um exemplo. Tem cliente que chega lá e gosta da calça na canela, né? No tornozelo. Tem uns que até brincam, isso não é calça de, né? Uhum. Mas enfim, então o que acontece? Tem cliente que já gosta da calça mais larga e a gente respeita, a gente leva para o alfaiate e volta de acordo com o desejo do cliente. A gente não pode bater no perfil, no estilo do cliente. Então a gente faz assim. Agora, não adianta mentir também que a nossa loja também é para um homem que tem uma cabeça mais aberta, né? Um homem mais moderno. Então, por quê? Não adianta, o nosso público, a idade, a faixa etária é entre 25 e até uns 60, 55 anos. Né? Nada contra, porque não adianta. Eu não vou vender para uma pessoa, para um cliente de 17, 18 anos. Porque tem a loja que ele vai procurar, que é mais street, é uma pegada mais largadona, e tá tudo certo. A nossa loja é para um homem mais aquilo que eu falo, né? É um pastor, né? É um advogado, os vereadores. É a pessoa que tá nessa área mesmo, né? Nessa faixa etária, entre 25 até 60, 65 anos. A questão do estilo, e até para poder corroborar com o que você disse anteriormente, acerca de que nós homens não nascemos, pelo menos inicialmente, para se vestirmos bem. Nós já nascemos com um padrão ali de estilo de roupa, principalmente a partir da vida adulta, da adolescência e vida adulta. Você, com o seu conhecimento, principalmente na questão da consultoria de imagem e também por tudo que você já possui de noção por conta da loja, imagino eu, obviamente, sem citar nomes, claro, que numa quarta-feira à tarde chegou lá um rapaz, independentemente da idade, tá? Que você, com a sua experiência, pelo seu conhecimento teórico, principalmente, viu que não é que ele não tinha ou não tem estilo, mas que talvez o estilo dele não era o mais apropriado para certas situações, para certas ocasiões. Enfim, uma pessoa que às vezes não tinha tanta noção do que vestir, de como se vestir. Como é que funciona a sua conversa para poder pegar esse cara e fazer com que ele possa mudar a mente pensando nas vestimentas?
Rapaz, seguinte, chegar um cliente nessa situação, que é o que chega, né? Imagina. Primeira coisa que a gente pergunta é o seguinte, você está precisando de quê? Eu preciso renovar, eu preciso mudar a minha imagem, eu preciso renovar meu guarda-roupa. Tá, mas vamos lá. Você precisa mudar a sua vestimenta com relação ao quê? A um emprego, um casamento. Qual que é o evento? Primeira coisa que eu pergunto, qual o evento? Eu quero ir no casamento do amigo meu. Você é padrinho? Não. Já vou descartando. Sim. Eu sou convidado. Mas eu quero ir, Samuel. Eu quero ir de calça jeans, de tênis. Tá errado. Nada contra. Mas tudo tem um momento, claro. Tem um evento. Mesma coisa de você falar que vai de bermuda na igreja. Você pode ir? Pode. Mas eu acho falta de respeito. Então, assim, tem gente que o homem, a maioria, não tem noção. Eu quero ir no casamento de polo. Uma camisa, uma calça jeans e tênis. Poxa, não é o momento. Você vai vestir esse look aí para você ir no shopping. Então, assim, a gente tenta mostrar isso para o cliente, mas, assim, com delicadeza, até porque tem cliente que é mais sistemático. Então, você não pode, igual chega muito fazendeiro lá na loja. Não adianta eu chegar e falar para ele colocar um mule que ele não vai colocar. Então, assim, tem que ter muito cuidado, é muito melindroso, né? Principalmente os clientes mais idosos, né? Com acima de 60 anos, um cara... Tô dando exemplo de um fazendeiro que é um cara mais bruto, sistemático, Sim. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E devagarzinho vai mostrando, né? Pesquisando, porque, na verdade, antes de tudo, você tem que fazer o quê? Um bate-papo com o cliente. Saber o que realmente ele foi fazer na loja. Talvez ele tá precisando... Porque, na verdade, Gustavo, consultor de imagem e estilo, é como se você estivesse indo a um dentista. Sim. É uma consulta. Então, a pessoa está ali para quê? Você tem que diminuir a dor. Ele está com alguma dor. A dor na vestimenta. Aí entra o consultor de imagem e estilo. Então, na verdade, é uma consulta. Antes de tudo, não adianta você chegar... Porque existe consultoria e atendimento. Atendimento qualquer lojista faz. Nada contra. Mas quando a pessoa vai atrás de uma consultoria, é porque ele está realmente querendo mudar alguma coisinha que não está bacana para ele ou atrás de algum investimento. Porque a gente fala também que é um investimento. Porque não adianta. Você vai atrás de dando exemplo. Você vai uma entrevista de emprego. Você vai chegar lá com a calça toda bagunçada, cabelo bagunçado, barba grande. Então, aí chega um outro candidato de blazer, com calça tecnologia, né? O caimento bacana. Quem que você acha que vai... Né? Assim, a possibilidade, né? Vai ser positiva para quem tiver com a vestimenta mais bacana. Não adianta. Então, assim... A vestimenta manda muito, então as pessoas compram. Primeiro, são 3 segundos, né? Quando eu cheguei aqui, com certeza, você, o outro rapaz também, já deu aquela olhada, porque não tem como, cara. Aí, a partir daquele momento que as pessoas vão começar a te tratar, ou bem ou mal. Infelizmente, é assim. Pensando na individualidade de cada ser humano, mas pensando mais no público masculino, que é o seu público, como a questão das cores interferem na vestimenta que alguém vai querer usar? Porque eu, como leigo, tá? Uhum. Percebo e adoto isso pra mim. Certo. Tem certas cores que eu percebo que não cai bem no meu perfil. Independentemente da ocasião. Seja para poder vir aqui gravar, para poder sair à noite, para ir na casa de um amigo, enfim. A cor, ela altera positivamente ou negativamente no saber se vestir? Gustavo, azul marinho, ele passa autoridade. Preto, ele inibe as pessoas, ela tem medo, receio de chegar até você. Com relação às cores, você precisa fazer o quê? A gente olha, a gente faz a gente tem esse cuidado lá na loja, tonalidade de pele, né? Porque não adianta, igual tem muito cliente que não tem noção. Tem um casamento 10 horas da manhã, ele quer ir de all black. Então não existe all black 10 horas da manhã. São cores mais claras durante o dia, né? Então assim, é à noite. À noite tudo bem, você pode jogar o seu all black. Então assim, essas coisinhas que a gente vai... Essas dicas que a gente vai passando pro cliente, né? Igual tem cliente que chega com um paletó lá na loja, que alugou não, que no caso comprou em outra loja. As fendas estão presas. Então assim... Tem muito lojista que vai vender e não vai saber, porque ele não fez a consultoria de imagem, não é consultor.
Ele compra da fábrica e vende para o cliente. Então a gente tem os ajustes de punho, ajuste de lateral. Então assim, tem muita coisa que talvez uma loja comum não vai proporcionar o que a nossa loja vai proporcionar para o cliente. Que é aqueles ajustes, é o conhecimento, são as dicas. Então assim, é muita coisinha que a gente fala assim, nós não somos melhores que ninguém, mas a gente estuda para isso, a gente, né, se capacita para isso. Então assim, é muito mais interessante você pagar uma consultoria de imagem e estilo, ir numa loja que realmente tem pessoas capacitadas para te atender. Mas é mais caro um pouco. Gente, tudo não é questão de ser caro, é questão de conhecimento, de experiência. Isso vai proporcionar, isso vai trazer benefício para sua vida? Vai. Então não é caro. A imagem gera respeito no primeiro contato? Muito. Muito, Gustavo. Vamos lá. Na hora que eu cheguei aqui, você olhou pro meu look, não foi? Eu já sabia que você era um cara todo estiloso, então ajudou bastante. Não, a gente tá aprendendo. Mas enfim, cara, não tem jeito, Gustavo. Vamos lá. É uma conversa meio assim, nem todo mundo tá preparado para essa conversa. Vamos lá. Um advogado, você tá minha própria esposa falou sobre isso. Você tá formando para direito. No curso de direito, primeira coisa que fala, não adianta, cara. Eu vou comprar um carrinho aí de 10 mil, 20 mil e vai chegar até o cliente. Nada contra, tá? Eu já tive. Chegar um golzinho bola, todo bagunçado. Você vai todo arrumadinho, mas um golzinho bola tá todo bagunçado. Todo velho, né? No curso de direito, eles te ensinam o seguinte. Pega o valor desse carro, investe, dá uma entrada, mas pega um carro melhor. Porque não adianta, Gustavo. O ser humano é assim. Não sou eu que estou falando. O mundo é assim. Ele te compra antes de você abrir a boca. Então, se você chega com a vestimenta todo certinho, com um carro bacana, carro limpinho, não adianta, cara. A percepção é outra. O respeito é outro. Então, eu falo sempre. A sua vestimenta, né? Não tem jeito, cara. Ela tem que ser impecável, tem que ser bacana. Porque as pessoas vão te respeitar através da sua imagem. E não adianta, não é o Samuel que está falando isso, não. O mundo fala isso. E as portas se abrem. Não tem como. É aquilo que eu falei para você, antes da gente entrar aqui. Tinha fábricas que não queriam me atender na época. Porque minha loja não era no Lagoa Santa. Eu não tinha um público para atender o produto que a fábrica produz. Então, assim, na época eu fiquei chateado. Poxa, é humilhação, não tenho... Mas hoje eu entendo. Por quê? Porque eu não estava no lugar certo. Hoje eu estou no lugar certo, no local certo. As oportunidades chegam até nós. As fábricas, hoje nós temos respeito pela fábrica, pelos clientes também, porque a localização também manda e a qualidade dos seus produtos também. Então, assim, mas tudo vai puxando a outra coisa. Não adianta só achar, se eu tivesse com a loja, dando exemplo, em outro bairro e tal, seria o mesmo sucesso que, graças a Deus, hoje a Malumas tem? Não. Não seria. Não tem como. Eu senti isso na pele. Então, todo mundo que chega para mim e fala, a localização manda? Manda. Os produtos, a qualidade dos produtos manda? Manda. E por aí vai. Então, o mundo é assim. Hoje eu vendo produtos que eu não venderia onde era minha loja. Que era no Altinópolis, nada contra, eu amo meu bairro, gosto, fui criado lá. Mas o público meu, hoje, com toda humildade, respeito, nós atendemos todos da mesma forma, A, B, C, mas o público hoje nosso é um público mais exigente. Então a gente tem que fazer nosso trabalho com excelência, principalmente os produtos. E um bom atendimento, que Valadares também, com todo lembrando aí, tá? Valadares, o pessoal chega lá reclamando. O atendimento deixa a desejar, infelizmente. Eu amo minha cidade, mas o nosso atendimento aqui precisa melhorar bastante. E assim, os feedbacks que a gente recebe lá, graças a Deus, positivo, falam muito sobre atendimento. Pensando no cliente que vai até a sua loja, e eu mais uma vez na posição de leigo, tá? O trabalho que vocês precisam exercer no dia a dia, ele é muito meticuloso, ele é muito minucioso no seguinte sentido: no trato e na conversa que você vai ter com quem chega até a sua loja. Porque às vezes
vai chegar um cliente com a cabeça fechada no sentido D. Ele já sabe o que ele quer. E isso talvez pode ser até uma qualidade para essa pessoa, porque ele já tá acostumado a se vestir da melhor forma e já tem uma noção. Então ele já, não, eu quero essa camisa e tchau, valeu, abraço. Só que às vezes vai chegar alguém que vai precisar de um toque, que vai precisar de um diálogo feito por vocês para talvez mudar a cabeça dele em relação a alguma ideia que ele tinha, ou acrescentar algo que vai valer a pena no vestimento dele, na imagem dele. Como é que funciona? E aí a gente pode até entrar na questão do atendimento. Essa importância do trato na hora de estabelecer uma conversa com o cliente. Gustavo, é aquilo que a gente estava falando mais cedo. Primeira coisa, o cliente chega, você não tem que vender para ele. Você não precisa vender. Ele já sabe o que ele precisa. Lógico que você vai dar aqueles toques. Mas vamos lá. O cliente chega, talvez ele olha para a peça, mas ele não experimentou. Mas na hora que ele experimenta, ele vê o caimento, ele vê o conforto. Aí ele começa a entender que realmente a peça ficou bacana. Tem o espelho, a esposa fala que ficou lindo. Vão tirar foto. Né? Então, assim... Mas antes disso tudo, é aquilo que a gente estava falando. Tem o bate-papo. Não tem como. O cliente não chega lá na loja e a gente já vai mostrando peças para ele, não. Nossos clientes são amigos nossos. Então, a gente cria um relacionamento. Porque é aquilo que eu falo. Se você tem um relacionamento e um cliente satisfeito com você, ele vira advogado da sua marca. Ele indica você. Você pode fazer outdoor, você pode fazer o que você quiser. Mas o melhor influenciador, o melhor advogado da sua marca é seu cliente satisfeito. Então, isso aí a gente preza muito, a gente faz muitas amizades. Tem clientes que vão lá para desabafar. Nós não somos psicólogos, mas eles vão lá porque gostam do ambiente. Loja cheirosa, tem que estar cheirosa. Eu sou muito chato. Os meninos até... Eu tenho toque. Não gosto de poeira. Tiro poeira toda hora. Os meninos estão tirando poeira. A gente está sempre olhando o banheiro. Tem que estar limpinho, cheiroso. Então, assim, música, ambiente. Até a música, ela como é que fala? Ela traz aquela harmonia para a loja, sabe? Até o tipo de música, né? Então, assim, essas coisas a gente vai aprendendo também com os cursos também. Então, loja, o cheiro, tá? Olfato. Audição, que é a música, tá? E a visão, que é se o ambiente está bacana, está bonito, está apresentável. Então, isso aí, a pessoa já chega numa situação de êxtase, de conforto. Então, você tem que deixar a pessoa relaxada, igual eu estou tentando relaxar aqui também de boa. Mas, então, cara, tem isso. Antes da venda, tem esse contato, esse bate-papo com o cliente, até para você entender o que ele realmente precisa. Então, assim, a loja é isso aí. A gente faz esse trabalho para o cliente, porque é aquilo que eu te falei também mais cedo. Ele está ali porque é uma dor, cara. Então, ele não sabe o que ele precisa. Então, a gente está ali para isso, é para ajudar e fazer a transformação. Como é o Samuel líder? Rapaz, eu posso te falar uma coisa, tá? Com todo respeito e humildade. Eu acho, pode até perguntar aos meninos, tá? Eu acho que eu sou um patrão bacana, cara. Sabe por quê? Porque um tempo atrás, Gustavo, a gente paga um mal com um bem. Eu tive um gerente, dando exemplo, né? Na época era sacolinha, envelope, a gente recebia. Então, assim, qualquer empresa tem até o 5º dia útil para pagar. Então, mas o envelope estava lá desde o dia 1º, ele não pagava, ele segurava aqui na gaveta. Então, aquilo gera desconforto, né? O cliente, o colaborador fica chateado. Então, assim, uma das coisas que eu prezo, tá? Todo dia 1º, o pagamento está na conta, o Pix cai. Por quê? Porque do dia 1º até o 5º dia útil, o colaborador, o que ele tem que pagar, ele já paga. Então, se você paga o cara dia 1º, ele já começa a pagar os boletos dele. O que acontece? Ele vai produzir mais. Porque o cara, quando está com a cabeça tranquila, que as contas estão pagas, ele produz mais. Não é verdade? Sim. Então, assim, tratar o seu colaborador com respeito, tudo por favor, ajudar, ser tipo um paizão. Então, quando eu não tive isso lá atrás, hoje, como eu tenho, graças a Deus, tenho a Malumas e tenho os colaboradores,
eu faço de tudo o que eu não recebi lá atrás, né, com relação aos antigos empregos, hoje eu tento trazer para nossa loja. É um café bacana, né? De vez em quando fazer a média com os meninos, levar na churrascaria, coisa parecida. Sim, aí a gente coloca uma metinha lá para dar um sim, incentivo, claro. né? Então, cara, assim, é isso, né? Tratar todo mundo com respeito porque o seu colaborador, cara, sem o seu colaborador, você não é nada, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas incentivadas, pessoas com garra, com visão. E eu coloco na mente deles, eu coloco pilha. Se vendeu 10, vão vender 30. Se vendeu 30, vão vender 60. Nós conseguimos. É só meter o foco. Sim. E por aí vai. Então, assim, tem que ter uma harmonia bacana também na sua equipe. Porque se uma laranja, uma maçã podre tiver no cesto, ela vai contaminar as outras. E eu aprendi o seguinte, CNPJ também não tem coração. CNPJ não tem coração. Então você não pode contratar quem você não pode demitir. Exemplo, parentes, nada contra, mas é melhor evitar. Porque, vamos lá, se eu contrato a minha cunhada, eu tenho uma hora que eu vou ter que chamar ela né, na regulagem. Aí o que vai acontecer? Ela vai falar para minha esposa. A minha esposa vai ficar o quê? Chateada. Então são mistura. Então não dá para misturar. Sim. Então, assim, amigo, eu já tive experiência também, infelizmente não é interessante. Sócio, meu sócio é Deus, já apareceu várias propostas também, né? Querendo abrir loja em outras cidades também. Por enquanto, eu acho que não é o momento, mas são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, assim, a Malumas, cara, eu acho que tem certeza. Graças a Deus tem um ambiente muito bacana. E graças a Deus a gente recebe muitos currículos, né? Querendo trabalhar, até porque a remuneração nossa. A gente sabe, né? Que não tem como não saber. Pessoas, né? Os candidatos chegam lá na loja falando com relação a loja tal paga X de porcentagem. Então, assim, eu sei que hoje a porcentagem da Malumas é a melhor de Valadares. A gente paga 5%. Comissão, salário mais comissão. Então, isso chama muita atenção, né? Para as pessoas quererem trabalhar com a gente. Mas não adianta só querer trabalhar, tem que ter o perfil. Né? Perfil de quê? De saber que um cliente entrou na loja, independente se ele está de chinelo, de bermuda, se ele está meio bagunçado, você vai atender do mesmo jeito daquele que chegou lá de Porsche, daquele que chegou lá de Ferrari. E isso, se não for assim, não trabalha comigo. Então, assim, o alinhamento, tem que gostar de moda, né? Como eu já falei, tem que ser educado com os clientes. Tem cliente chato? Lógico, cara. Tem muito cliente chato. Tem hora que a gente perde, os meninos tem hora que, Samu, atende aqui. Eu vou lá e atendo. Contorna a situação. Mas porque eu já sou mais velho também, né? Tem mais maduro que os meninos. Mas assim, então, para trabalhar com a gente, Gustavo, tem que ter essas características. Porque é uma experiência que a gente proporciona para o cliente. Então, não pode ser qualquer candidato também. Sim. Né? Qual que é o grande sonho que você já realizou com a Malumas? Rapaz, sonho com a Malumas, registro da marca, que é uma coisa muito importante que muita gente não dá valor, né? Porque você sem seu registro de marca é meio complexo, porque você faz sacolas, você faz uniforme, né? E depois chega uma pessoa e registra lá a sua marca e só o advogado só entra em contato, daqui tal dia você para aí porque essa marca aqui já é registrada e aí você perde tudo, cara. É um investimento. Então, assim, é uma dica que eu falo para quem ainda não tem a marca registrada, registre sua marca. Que a maioria também trabalha com multimarcas, né? Sim. Então tá tudo bem. Mas quem vai, né, para a PL, que é a marca própria, o primeiro passo é registro de marca. Então isso aí foi uma das conquistas também. A Malumas também, poxa, não tem como. A Malumas é minha vida, cara. Né? O nome Malumas, você sabe por quê? Não. É porque, sei. Sabe? Sei. Por causa dos meus filhos. Você sabe, pô, você tá sabendo. Pô. Então, Malumas é por causa da Maria Luísa, a Maluzinha. E o Samu é o Samuel, que é o Samuel pai e o Samuel filho agora que nasceu, que tá com 3 meses. Então, a loja, o nome Malumas,
né, o pessoal pergunta, o nome estranho, de onde você tirou isso? É o nome dos meninos. Então é a Malu e o Samu. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar com a Malumas? Rapaz, grande sonho é ver a Malumas crescer mais, expandir, não só a Minas Gerais, não só Valadares. A gente teve algumas propostas também para Teoflotone, Patinga, né, Araçuaí, mas tem umas coisas que a gente está amadurecendo. Mas é muito emocionante, cara, saber que tem outros empresários de outras cidades chegam até a gente, chegam na nossa loja para fazer essa proposta de levar a nossa marca, levar os nossos produtos, que com toda humildade, todo respeito. Hoje nós temos as melhores fábricas do Brasil, da América Latina, elas estão com a gente. Né? Os cortes são outros, né? Os tecidos são nobres. Então hoje, graças a Deus, devagarzinho nós estamos aí, mas hoje nós trabalhamos com as melhores fábricas da América Latina. Então assim, isso é um orgulho para quem começou com R$500, que foi criado também numa situação mais humilde, né? Então isso enche a gente de orgulho e saber que as pessoas também estão percebendo que a Malumas está crescendo. E, cara, o sonho é ver outras lojas por aí, cara. Ver a nossa marca, na verdade. Não só a loja, mas a marca, né? Evoluir mais ainda e crescer. Estamos gravando esse episódio no dia 15 de agosto de 2025. Porém, no último domingo, foi comemorado nacionalmente um dia que faz parte da vida de pessoas únicas. Por quê? Ser pai é ser único na vida dos filhos. O que representa a paternidade da Maria Luísa e do Samuel para sua vida? Rapaz, só quem é pai, Gustavo. Ser pai é coisa de Deus. E hoje, cara, tudo que eu faço, lógico, não tem jeito, são para os meus filhos, né? Então, assim, ser pai é muito bom, cara. É muito bom ser pai. Você chega e saber que todo dia você acorda sabendo que você vai trabalhar, você tem aquele objetivo, tem aquele foco, tudo por eles. Então, assim, e saber que a Malumas hoje, ela proporciona uma vida bacana para eles, tem condições de pagar um inglês, tem condições de pagar uma consulta particular. E isso me deixa muito satisfeito e muito grato a Deus, porque comecei com R$500, com sacoleiro, né? E o nosso país, cara, você sabe como é que funciona. Não é um país favorável para todo mundo. Então, assim, é uma história que eu sei que é de Deus, não tem como não ser de Deus. Ele me ajuda bastante. E foco e determinação. E a Malumas proporciona uma vida muito estável, muito bacana para os meus filhos. Então, é um sonho e é só gratidão, cara. É só gratidão. Porque filho é coisa... fenômeno, cara. Não tem como explicar. Você é pai? Não, ainda não. Pretendo ser um dia, quem sabe, se Deus quiser. Vai sim, se Deus quiser. Então, assim, a sua vida, existe o Samuel antes de ser pai, existe o Samuel depois de ser pai, né? Então, assim, a responsabilidade, no amadurecimento não tem como, né, cara? Hoje é um Samuel muito mais maduro de quando eu comecei, de quando eu tinha 18 anos. E a gente vê que a vida vai passando rápido, então, assim... E as pessoas, e aqueles dois, né, seus dois filhos, eles dependem de você. Não só financeiramente, mas emocionalmente também, né? Um pai presente. E isso aí, graças a Deus, eu tenho orgulho de falar. Então, a minha vida são meus filhos. No livro da sua vida, qual é o capítulo mais triste? E o que você fez ou está fazendo para passar por cima dessa adversidade que esse capítulo trouxe para sua vida? Rapaz, o capítulo mais triste foi quando eu perdi meu pai, cara. Meu pai era... Não tem como não emocionar, cara. Meu pai era meu braço direito. E eu sou filho único. Mas ele deixou todos os ensinamentos, sabe? Ele não chegou a ver a Malumas. Ele não chegou a ver os netos. Foi uma situação assim, de 2 anos, foi muito rápido.
Então a doença chegou e levou meu pai, mas graças a Deus eu tive o prazer de ficar esses 2 anos com ele no hospital, casa, cirurgias, medicamentos, entrar com advogado para adquirir o medicamento que era muito caro. Então, assim, o momento mais triste da minha vida foi a perca do meu pai. Mas o velhinho me ensinou muito com relação à honestidade, porque hoje a gente vê muito... Eu sou assim, tá? Através do meu pai e do meu avô. O homem, ele tem que ter palavra. Então, se você tem palavra, você é homem. E outra, pegou na mão, tá feito o negócio. Não precisa de contrato nem nada. Lógico que hoje, né, a gente precisa de contrato e tudo. Mas honestidade, né, cumprir com a sua palavra, isso aí é uma coisa que eu aprendi. E não dá tombo em ninguém, né? Infelizmente a gente tem por aí muitas pessoas desonestas, né? Então eu acho que é um dos motivos também, honrar pai e mãe. Então eu acho que é um dos motivos também do sucesso também, porque é bíblico, né? Então, independente de religião, Gustavo, a Bíblia tá ali. Segue a Bíblia, não maltrate ninguém, faça o bem. E é o que você planta que você colhe. Então tem hora que as pessoas não entendem. Por que a Malumas vende tanto sem influenciador? Nada contra, tá? Sem influenciador, sem outdoor, sem essas coisas. Por quê? Porque talvez Deus está te dando a prosperidade porque Ele está vendo o que você está plantando, se você está ajudando o próximo. Tem muitas coisas que a gente faz também, não mostra nas redes sociais, como grupo de WhatsApp de doações, né, de famílias. Eu pego peças na loja também, eu nunca falei isso. Pego algumas peças também na loja e faço doação para quem precisa, cestas básicas, essas coisas. Então, assim, você faz de coração, mas Deus, cara, não tem como. Ele vai ser... Poxa, não tem como dar errado. Então, a prosperidade também vem também a partir desse lado aí, sabe? Seu lado mais humano. Então, é isso aí, cara. Não tem segredo, né? E é isso, cara. Não tem jeito. Qual é o nome do seu pai? José Jonas da Silva. Se ao invés deste rapaz que vos fala, estivesse o José Jonas na sua frente neste exato momento, o que você falaria para ele? Obrigado. Obrigado por todos os ensinamentos. Obrigado por me tornar um homem de verdade. Obrigado por me tornar um pai de verdade. Obrigado por me tornar um filho de verdade. Obrigado por me tornar um esposo de verdade. Porque hoje, Gustavo, com a maturidade que eu tenho, eu percebo que todos os ensinamentos que ele deixou para mim, eu continuo, né, seguindo. E isso que nos ajuda, né, cara? Porque não tem explicação. E o pai, principalmente o pai, ele faz muita falta na vida de um filho. E eu fico pensando, né, quem nunca foi criado por um pai também. Um pai de verdade, né? Porque tem pai, cara, que só coloca no mundo, né? Então isso não é pai. Isso é a pessoa que colocou um outro ser no mundo. Então ser pai é coisa de Deus. Eu agradeceria ele. E tem certeza de onde ele está também. Ele está feliz, está satisfeito de ver o sucesso da loja, o sucesso do filho, né, os netos crescendo com saúde, graças a Deus. E a família tá bem estruturada. E eu peguei a rédea do negócio e continuei, né, com relação à família. Quem é Samuel Silva? Samuel Silva, cara, é um sonhador que foi criado sozinho, né, só com primos, como eu falei, eu sou filho único, mas é um sonhador que começou do zero, sem a ajuda de financeiro, né, por exemplo, o nosso negócio, sem a ajuda de pai, sim, sem a ajuda de sogro, sem a ajuda só de Deus. Deus, a coragem e não tive vergonha também, né, Gustavo? Porque tem muita gente que tem vergonha, né? Então, tipo assim, não é fácil. Principalmente uma pessoa mais nova, pegar uma sacola de porta em porta, né? Colocar a cara a tapa. Então, principalmente hoje, a geração tá muito assim, né? Eu tenho vergonha de varrer uma rua ali,
de limpar uma placa. Então, assim, o Samuel é um camarada tranquilo, simples. Nunca tive... Lógico que eu gosto de coisa boa, quem não gosta, né? Então a gente trabalha bastante também para adquirir essas coisas boas. Um celular bacana, um carro bacana, uma casa bacana, uma estrutura para a família. Mas é o mesmo Samuel, até hoje, graças a Deus, clientes que compravam comigo, na época da sacolinha de porta em porta, vão na loja... Hã? Que legal. Pois é, vão na loja e falam, cara, você... Então sempre eu falo, cara, nunca perca a sua essência. Né? Humildade sempre. Porque a vida é uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, um dia você está lá embaixo. Então você não empolga muito, não, porque o mundo dá voltas. Né? Na época eu recebi também muitas críticas também, até de parentes também. Não tenho raiva, mágoa, mas a gente não esquece. Né? A gente perdoa, mas a gente também não precisa... É igual, tipo assim, na Bíblia está lá, que você precisa perdoar, mas não precisa ficar perto. Então, assim, Deus abençoe a vida de quem criticou, de quem chamou de camelô, de quem chamou nada contra camelô, tá? Eu falo porque é tipo humilhação mesmo. Então, assim, principalmente alguns parentes não acreditavam, chamavam de sacoleiro, que isso não vai dar em nada. Então, a gente não esquece, a gente perdoa. E hoje, graças a Deus, os mesmos, né, que falavam isso, hoje elogiam, falam que vai dar certo. Então, o Felipe Tito também tem até uma passagem do Felipe que ele fala... dinheiro emprestado. Dinheiro emprestado, você tá rico. Então, o Felipe Tito até fala uma passagem lá que é o seguinte. Apoiar depois que dá certo, não é apoiar, é pegar carona. E então, você tem que saber selecionar hoje. Não é que nós somos, né, melhor do que ninguém e tal, mas a gente tem que selecionar quem lá atrás não te apoiou. Então, por quê? Hoje as oportunidades, graças a Deus, aparecem. Hoje, todo mundo, Gustavo, ele quer encostar em quem está lá em cima. Ninguém apoia quem está lá embaixo. No início, quando você começa com o Instagram, a pessoa que, vamos supor, um influencer, ele te cobra, é R$300, é isso para fazer ali seus stories e tal. E tá certo, é o trabalho deles. Mas depois que você pega uma referência, que você dá uma crescidinha... Chega na loja, ele já mete o arroba e tal, não cobra, já te chama. Então, as oportunidades aparecem. Mas, por quê? Porque você se destacou. Exato. Infelizmente, cara, é assim. Então, ninguém ajuda quem tá lascado. E tem um ditado também. Se você ajudar um lascado, você será o próximo lascado. Você é referência das 5 pessoas que você anda. Então, isso é uma outra parte também muito importante, né? Anda com pessoas que pensam em crescimento. Se você andar com pessoas... Eu falo muito com relação à águia. A águia é o nosso símbolo. Eu tenho um quadro bacana lá na loja. Então, águia não voa com corvo. Águia não voa com pombo. Águia voa com águia. Então, assim, se você pensa em crescimento, prosperidade, você vai ter que andar com pessoas prósperas. Você vai esquecer o seu amigo de infância? Não. Mas a cabeça dele não vai ser a mesma cabeça sua. Ele não vai entender. Ele vai achar o quê? Que você está arrogante, que você hoje quer andar de carrão bacana, quer frequentar lugares diferentes. Mas ele não entende, principalmente quem foi criado com você. Ele não vai entender. Ele não vai entender que o Samuel quer a prosperidade, quer a evolução, quer um crescimento. Então, assim, uma das coisas que assim, eu sofri bastante também com isso, hoje eu não sofro mais, é com os amigos de infância. Porque o cara não entende, ele não vai entender, ele não quer entender. Então, uma das coisas também que se você puder também, tudo eu falo, tudo é ambiência, é ambiente. Então, igual filho, se você queria seu filho num ambiente bacana, a probabilidade dele, né, seguir na vida direitinha é maior. Se você queria seu filho num ambiente bagunçado, todo mundo tá xingando, com a confusão. Então, assim, droga ali, aquela bagunça, então não tem jeito, cara. O ambiente, a frequência, ela tem que ser positiva. Se você estiver na frequência negativa, não vai dar certo. Então, você tem o direito de escolher. É igual eu falo com relação à esposa. Se você tem 2 tipos de mulheres. Você tem uma mulher âncora e a mulher foguete. O que é a mulher âncora?
A mulher âncora, ela afunda o cara. Ela não ajuda o cara a subir. O que ela faz? O cara recebeu o salário, o que seja, né, o valor. Vão gastar nisso aqui, vão fazer isso, vão fazer essa viagem, talvez não é o momento. E tem a mulher foguete, cara, que ela te apoia, né? Hoje eu tenho uma esposa, graças a Deus, que me apoia. Ela fica meio preocupada que eu sou meio louco, né? Que empreender não é para qualquer um. Então eu faço muita loucura com relação a compras, né, de produtos, né? Então assim, mas querendo ou não, ela mesmo com medo, ela tá do meu lado. Então isso aí ajuda bastante. Então o homem, quando tem uma esposa que ela empurra o cara, que ela dá pelo menos o apoio, só de não ser negativa já tá bom. Então a possibilidade desse homem evoluir é gigantesca. E a esposa que é sábia, ela compreende que o empreendedor, cara, ele é assim, a cabeça voou, ele tem que ter coragem, porque sem coragem você não vai, não. Então, assim, um dos pilares também é uma esposa bacana, tá? Sim. Defina a sua vida com uma palavra. Foco. Defina a sua história de vida com uma frase. Cara, uma frase. Nunca perca a sua essência. Um dia para ser esquecido. A morte do meu pai. Um dia para ser sempre lembrado e celebrado por ti. Pode ser 2 dias? Sei, eu já sei porque, tá certo, tá certíssimo. Nascimento dos meus meninos. Defina essa conversa com uma palavra. Gratidão. Muito feliz, cara, de participar. Fiquei muito feliz quando você me chamou. É um momento único também, que é a primeira vez que eu participo. No início eu estava também... Agora eu estou mais tranquilo, mas no início a gente fica mais nervoso e tal. Mas é muito bacana saber também que recebi esse convite, que várias pessoas passam por aqui, pessoas, né, que já têm uma história gigantesca. E feliz, cara, de estar aqui com você, viu? Gratidão mesmo, de coração. Tamo junto, Samuel. Eu que agradeço por ter aceitado o convite prontamente. Chamei numa sexta-feira à noite, o cara, parte de família, descansando, te chamei e você prontamente me respondeu. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso e, claro, que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, tá, Gustavo? Deus abençoe. Tamo junto, amém, todos nós. O episódio número 1285 para lá de especial vai ficando por aqui. Um grande abraço e, claro, que eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todas as terças, quintas e sextas temos episódios novos para poder mostrar para todos vocês que apreciam histórias marcantes e edificantes de pessoas que fazem por onde para a história da nossa querida Governador Valadares. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.